Olá, tudo bem? Boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso bate-papo. E eu te encorajo a enviar as suas perguntas, né, que eu vou mostrar aqui. Vou fazer uma apresentação para você, te explicar como funciona a consultoria da 3R Intercâmbio e por que ela é importante no seu processo de vinda para o Canadá. Mas eu te encorajo a enviar as suas dúvidas aqui, que eu terei o maior prazer de respondê-las ao vivo. E também agradecer a nossa querida Carla, que é uma super consultora da 3RA Intercâmbio, que está aqui no bate-papo conosco, ela está moderando esse bate-papo e também já vai me ajudando a responder as suas dúvidas. Lembrando também que você depois receberá um e-mail com reprise desse bate-papo para que você possa voltar e rever ali momentos que você teve dúvida, né? Ou naquele momento que eu respondi a sua pergunta, tá certo? Então vamos lá. Vamos conversar por que, né, é importante uma consultoria, né, na hora de vir para o Canadá. E eu achei interessante, né, o título desse webinar de hoje. Eu posso quebrar ele em diversos pedacinhos e explicar por que cada um desses pedaços do nome desse webinar é importante para o sucesso do seu projeto, né? Canadá, que com certeza é o maior projeto da sua vida, né? Então, temos aí a importância da consultoria. Eu já vou explicar como isso funciona. E o apoio de uma agência que está no Canadá e é focada no país, né? Isso é o que a 3RA faz. A 3RA Intercâmbio é a agência mais antiga e a maior agência focada em higher education para o mercado brasileiro. Trabalhamos com consultoria para a Higher Education desde 2012. Né? A experiência da 3RA Intercâmbio em trazer pessoas e famílias para virem estudar no Canadá é incomparável, né? Então vamos lá, vamos bater um papo sobre a consultoria e como ela funciona. Vamos assim, vamos falar desde o primeiro momento que você envia uma mensagem ou um e-mail para a 3RA e o que acontece, né? Então, no primeiro momento ali, nós vamos receber as suas dúvidas, né? Geralmente a pessoa vem quebrada que eu quero dizer assim, ainda muitas coisas não sabe nem como perguntar, o que é normal, né? E um consultor entrará em contato com você e fará uma primeira ligação só para te conhecer, né? E bater um papo sobre aquelas suas dúvidas iniciais e será marcada a consultoria educacional, né? Que é um momento muito importante nesse seu processo de vinda para o Canadá. Nesse momento, nós pedimos que você esteja em casa, com tranquilidade, né, de preferência utilizando um computador, porque nós vamos enviar diversos cursos para você e vamos analisar junto as matérias desses cursos, né, para que assim sejam determinadas qual é o melhor curso para você. A gente não escolhe curso no Canadá pelo nome ou pelo título do curso, mas sim pelas matérias e o que ele vai engrandecer na sua carreira, né? Então, o nosso bate-papo, né, na consultoria, ele é dividido, eu diria que em 3 etapas. A primeira etapa é uma análise, né, do seu background ou da sua família, né? No seu caso, se você estiver vindo com a sua esposa ou com o seu marido, nós precisamos analisar o background dos dois, porque isso é super importante. A gente vai tentar colocar vocês num local com maior empregabilidade para os dois e, de preferência, a gente tenta colocar para fazer o college, né, para fazer o curso em si, aquela pessoa com a menor empregabilidade naquele primeiro momento, né, porque o college, na instituição de ensino, ela ajuda demais com a sua empregabilidade aqui no Canadá. Então, a gente coloca, né, se a sua intenção for a imigração, a gente tenta colocar a pessoa com a maior empregabilidade, né, para ir para o mercado de trabalho, e a pessoa com a menor empregabilidade para estudar. Porque também a sua imigração ela está muito atrelada à empregabilidade. Então, se você tem intenção de imigração, a gente tenta deixar a pessoa com a maior empregabilidade solta no mercado de trabalho, para que essa pessoa possa até mesmo batalhar uma imigração mais rápida. É muito comum um cônjuge conseguir um processo de imigração antes que o estudante termine o curso, desde que o projeto seja bem feito, né? Então, isso tudo vai ser feito dentro daquela análise ali aquela análise de background, né? Que
que é a análise não só do seu background acadêmico, mas também profissional, né? Análise das suas aptidões, né? O que você tem interesse de fazer, o que você tem interesse em fazer no Canadá, e também do mercado de trabalho canadense, né? A gente tenta juntar, né, fazer dessas 3 informações o tripé para que seja o mais sólido possível a sua programação para o Canadá. Então, vai ser um bate-papo de mais ou menos ali meia hora, essa primeira parte, para te mostrar cursos, né? Existem clientes em que, às vezes, 1 curso, 2 cursos ou 3 cursos é o suficiente. Existem clientes que a gente tem que ver mais de 20 cursos. Isso é normal ter essa variação, né? Porque, dependendo do caso, um curso ele pode te oferecer coisas que nenhum outro no Canadá vai te oferecer. Então, a gente pode dar, se você quiser ver a segunda, terceira opção, a gente te mostra, mas já focado naquele primeiro curso. Muitas vezes a pessoa ela não sabe em qual cidade ou aonde ela quer vir no Canadá, e acontece também de mais de uma cidade ser interessante para o mercado de trabalho daquela pessoa ou daquela família. Então a gente também pode trabalhar com cursos em diferentes cidades. Lembrando que a 3R é intercâmbio, né? Nós representamos hoje aproximadamente 100 instituições de ensino no Canadá, em quase o Canadá inteiro, né? E claro, obviamente, nós somos muitas cidades, né? Nós não trabalhamos com todas as cidades, mas nós temos instituições em cidades, inclusive, muito pequenas, até com 8 mil habitantes. A gente vai levar muito em consideração essa questão da cidade em relação à sua empregabilidade. Lembrando que uma decisão final sobre para qual cidade ou para qual curso ir é sempre sua, nunca será da 3R Intercâmbio. A gente vai te orientar, mas a decisão de bater o martelo é sua, porque você que vai vir para cá, você vai ficar, sei lá, 1 ano, 2 anos estudando, sentado naquela cadeira daquela instituição de ensino, né, e aprendendo. Então, você é a pessoa mais capaz de realmente bater esse martelo. Nós vamos te munir com o máximo de informações possível para que você tome essa decisão assertivamente, né? Então, a gente vai levar muito em consideração não só curso, custo de curso e também cidades, né? Se você já me acompanha já tem um tempo, a gente sempre fala que aqui no Canadá, o Canadá é um país muito menor em termos de população do que o Brasil. Por exemplo, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, o Canadá tem apenas 34 milhões de habitantes, e o Canadá é maior do que o Brasil. Então, a gente tem que ter muito cuidado aonde a gente vai te colocar, porque cidades aqui, pequenas, podem ser muito pequenas, mas dependendo da sua área, né, ela pode ser uma cidade pequena, pode ser extremamente interessante, né, mas também existem as cidades médias, né, e tudo mais. Então, isso tudo será levado em conta, né, nessa primeira parte, que é a primeira parte de ver cursos. Eu diria que numa segunda parte nós vamos fazer uma programação financeira do seu projeto. Isso é muito importante. A última coisa que a gente quer, né, para o nosso cliente é que ele nade e morra na praia. A gente não quer que... A gente quer que ele tenha o menos de surpresa possível. Dizer que você não vai ter surpresas é praticamente impossível, né, num projeto em que você vai mudar para um outro país com a sua família. Surpresas acontecem, mas a gente tenta colocar gorduras também dentro dessa programação financeira para que você esteja preparado, para encarar qualquer coisa que possa acontecer. Semana passada eu fiz a gente falou mais, né, sobre o planejamento financeiro em si. Mas se você não viu essa apresentação, eu vou mostrar mais ou menos como é que ele funciona, né? Deixa eu só... meu querido marketing... Vamos lá, então, aqui. Programação personalizada da 3RA, intercâmbio. A gente vai levar em consideração se você está indo para um centro menor, para um centro maior, né? O valor aproximado do dólar ali, a quantidade de pessoas, né, desse projeto, porque o cálculo é todo feito baseado num custo, se a pessoa vier sozinha, ou num custo familiar, né? Então, será analisado uma série de informações aqui do seu custo de vida durante todo o processo de estudos e durante as suas entradas também durante o seu processo de estudos, porque você pode trabalhar, né, durante o curso, você pode trabalhar 20 horas semanais e nas suas férias você pode trabalhar por tempo integral e se você vier com o seu cônjuge, esse pode começar
a trabalhar, basicamente, desde quando chega aqui no Canadá e tira o CPF canadense, né? Então, a gente faz um cálculo básico, né, de salários básicos, né, que você deverá ter nesse momento, se você não entrar na sua área. Vamos botar assim, a partir do momento que você entra na sua área, né, dependendo da área, os salários aumentam e tudo mais. Claro, a gente pode colocar aqui o valor que o cliente quiser, mas a gente, num cálculo financeiro, a gente é um pouquinho pessimista, né? Porque a gente sabe, né, que problemas, né, acontecem e que imprevistos acontecem. Vamos lá aqui. Então, depois, né, o próximo passo, né, o seu consultor ele vai te enviar, né, essa planilha, né, em que vai constar ali na coluna da esquerda todos os programas que vocês escolherem, né? Seria um programa em um centro maior, seria um programa no centro menor, porque isso vai afetar o custo de vida, né, a credencial dele, a duração desse curso, o custo, né, da tuition desse programa, e ele vai balancear para cada um dos cursos que você escolheu, né, o quanto você deverá estar preparado para gastar, levando em consideração todo o seu custo e todo o seu ganho durante o seu programa de estudos. Lembrando, o custo de vida aí é um custo que a gente leva em consideração, um custo ok, não é uma vida ultra mega de luxo, mas também não é ninguém passando apertos, e agora na hora dos salários a gente é um pouquinho pessimista, a gente coloca os salários até ali bem próximo aí o salário mínimo, até um pouco menos por função de impostos, né, e tudo mais. E aí a gente vai fazer também uma logística de tempo, né, do seu embarque, quando você quer vir para cá, se você vai fazer um PAFOI online, se você vai fazer o PAFOI no Canadá, se você vai fazer o IELTS, o TOEFL, a gente vai trabalhar com toda essa programação. Tá legal? Então, é mais ou menos assim que funciona a segunda parte, né, da consultoria, que é uma parte financeira. Não tem como a gente não falar de dinheiro numa programação de vinda para o Canadá se você tem um custo considerável, né, durante esse projeto. Tá legal? Na terceira parte, a gente vai responder as suas dúvidas, né? E o que é mais comum de acontecer é que a gente te leva num sistema, né, para que fique mais fácil o seu entendimento. A consultoria ela é feita em etapas para ficar mais fácil o seu entendimento de um assunto tão complexo, né? Então, geralmente, quando a gente chega no final da consultoria, né, a gente, né, eu digo a gente porque ou os nossos consultores, né, é perguntado, vamos lá, vamos às suas dúvidas agora nesse momento. E geralmente a pessoa olha e fala, olha, você já respondeu todas elas. Ou, às vezes tem uma dúvida pontual que foge dos assuntos principais, né? E aí a gente vai ter o maior prazer de te ajudar com essas dúvidas nesse momento, tá certo? Depois que é realizada a consultoria, eu costumo dizer que a consultoria ela não é o final, ela é apenas o começo. Ela dura em torno de 45 a 60 minutos, tá certo? Ela não é o final, ela é o começo. Você vai receber, né, um planejamento de estudos, né, e um planejamento financeiro de logística, né, pelo seu e-mail. O seu consultor vai te enviar com todos os cursos, ali da maneira que eu mostrei, né, e todo o custo que você deve esperar durante esse projeto. Aí é que a coisa realmente começa a acontecer. A gente vai pedir para você analisar os cursos que a gente conversou, analisar as matérias desse curso. Eu quero que você se imagine sentado em uma sala de aula estudando aquele tema. E que você depois vai trabalhar em algo relacionado àquele tema. Qual daqueles cursos você teve mais prazer? Né? O que você acha que engrandece mais e te desafia mais? Né? Porque o que acontece? Uma grande diferença do Canadá em relação ao Brasil é que no Brasil nós somos basicamente criados assim, olha, eu vou estudar, eu quero fazer o que me dá emprego, eu quero fazer qualquer coisa, né, desde que isso me dê trabalho depois. No Canadá isso não é muito assim. Você está falando de um mercado de trabalho muito estável, né, e você está falando de uma economia muito forte. Então, assim, a maioria das áreas, elas têm bastante empregabilidade.
tá certo? Então você tem uma flexibilidade maior, não se apegue tanto. Muito comum alguém chegar para a gente e falar assim, qual era que tem mais emprego? Eu falo TI, saúde, né? Uma engenharia. Na verdade, você tem vários, vamos citar elas. Ah, mas olha aquilo, você consegue programar o dia inteiro? Olha uma tela, né, que parece uma tela de Matrix, ou você consegue ser um médico ou uma enfermeira, não? Ah, mas eu sou de marketing. Mas marketing tem uma empregabilidade gigantesca também, ainda mais se a gente associar com marketing digital. Ah, mas eu sou de finanças. Finanças também tem uma excelente empregabilidade. Então, não necessariamente no Canadá você precisa escolher alguma coisa só por causa da empregabilidade, né? Você está vindo para um país muito estável, então você tem uma flexibilidade maior enquanto a isso, né? Eu costumo dizer para os nossos clientes que se você está vindo para o Canadá, você está pensando em qualidade de vida, e qualidade de vida ela passa pelo trabalho, né? Afinal, você fica 8 horas do dia, né, em média, trabalhando, né? Então, para ir atrás dessa qualidade de vida, a gente tem que ir atrás de um curso que seja interessante para você. Um erro grotesco, né, que eu vejo mais comum, tá? E as pessoas, eu conheço a pessoa aqui depois de um tempo no Canadá, poxa, vi todos os seus vídeos, mas eu não acabei fechando com a 3R Intercâmbio, eu fechei direto com a escola, legal, e aí, o que foi, como é que foi e tal? Não, eu fiz qualquer curso só para conseguir meu visto. O que aconteceu? Aquele qualquer curso, ele custa a mesma coisa que um outro curso, em que você teria muito mais prazer em fazer. Hoje, se esse curso não tiver lógica com a sua botar assim, uma sequência profissional, você tem um risco muito maior de ter uma negativa de visto. Então, você colocou em risco quando você faz qualquer curso, né? Eu sou formado em administração, vou fazer um diploma em business mesmo. O que acontece? Você coloca em risco o seu visto, tá? Você coloca em risco o seu bem-estar no Canadá. Eu já vi muitas pessoas voltarem daqui, a verdade é essa, principalmente quando vem com uma programação completamente errada, querendo fazer qualquer coisa. A gente tem uma pessoa maravilhosa que trabalha na 3RA, eu gosto muito dela, não sei se ela não deve estar assistindo agora, mas depois, né, Carla pode comentar com ela. Ela é uma pessoa maravilhosa, uma mega profissional, ela vem para cá fazer curso de culinária. Mas é porque eu pensava em cozinhar. Sabe o que a gente fala quando a pessoa vem para a 3RA e fala assim, é muito comum, eu quero fazer culinária. Eu falo, tá legal, olha só. Você já trabalhou numa cozinha industrial? Não, mas eu adoro cozinhar e tal. Eu falo, você gosta de cozinhar o quê? Com seu marido, com a sua esposa, em casa, bebendo vinho, escutando uma música. Você trabalhar em pé, com uma pessoa gritando no seu ouvido, um calor danado o dia inteiro, é um pouquinho diferente. Aí, 90% das pessoas que eu trago essa realidade, elas desistem daquele curso. Os outros 10% é porque realmente eram para fazer aquele curso. É porque tem paixão por aquilo. Então ela fala, eu comprei o meu PR. Tá, mas você podia ter feito um curso que você tivesse mais prazer em fazer. Hoje essa pessoa tem pavor de cozinhar um ovo. Ela não entra na cozinha para cozinhar um ovo. Aqueles 2 anos da vida dela foram maçantes, né? E ela gastou uma fortuna para fazer esse curso. Então, por quê? Né? É muito comum as pessoas, quando estão no Brasil, pensarem, eu quero ir para o Canadá, eu quero ir para o Canadá. Eu considero o trabalho da 3RA Intercâmbio não só te trazer para o Canadá, mas te manter aqui. E passa por todo esse processo da consultoria, né? E como a gente disse no anúncio desse webinar, eu vou te passar o preço dessa consultoria. $0 para você. Você não paga 1 centavo por todo esse apoio da 3RA Intercâmbio. Por quê? Mas, Francisco, alguma hora vocês vão vir com uma conta, vocês não trabalham de graça, né? Ninguém trabalha de graça. É porque a 3RA Intercâmbio, pessoal, nós somos remunerados pelas instituições de ensino, elas nos pagam comissão. Né? Nós não somos remunerados pelo aluno. Né? Então, assim, você vai ter todo esse apoio, né, sem ter custo nenhum, tá certo? Aí depois que você faz, né, todo esse trâmite, né, da consultoria, você vai começar a fazer essa análise e você vai continuar conversando com o seu consultor. Olha, eu gostei desse curso, mas, não sei o que, mudei minha ideia, eu quero ir para tal lugar e tal. E o seu consultor vai batendo uma bola com você. Ou por WhatsApp, ou por telefone, ou por e-mail, da maneira que for mais conveniente, né? Ou Google Hangout, que não falta hoje, né? São maneiras para a gente se comunicar. E aí o seu consultor vai trabalhando com você. Lá na frente, quando você bater o martelo, qual é o curso que você quer fazer, com PEF ou sem PEF, aí inicia o processo de matrícula. A 3RA Intercâmbio, ela vai desmistificar a matrícula para você.
né? Ela vai simplificar tudo. A gente vai tirar basicamente 80% da burocracia de cima de você. A gente vai te ajudar com o trâmite de escolha, não com a escolha das matérias, isso tem que ser você, mas com os trâmites, como funciona se inscrever nas matérias, como faz com a documentação para enviar para aquele college, com o pagamento daquela instituição de ensino, né? A 3R Intercâmbio, além de você não ter custo com ela, ela vai te economizar muito dinheiro. Uma das maneiras é que nós temos um sistema de transferência para pagamento do college facilitado. Então, você faz uma transferência no Brasil e o sistema paga aqui para a gente paga a faculdade para você. Como é um trâmite entre empresas e para pagamento de escola, o dólar ele é muito mais barato do que um dólar, por exemplo, se você for no banco fazer um pagamento, né? Porque você pode fazer uma transferência internacional. Você perde muito dinheiro quando você faz algo assim, né? Então, assim, eu digo assim, o cliente pode economizar. Por exemplo, se você vier fazer um curso de $30 mil aqui no Canadá, 2 anos, por exemplo, em Toronto, custam mais ou menos 30 a 32 mil dólares. Então, você deverá economizar entre 3 a 6 mil reais somente por utilizar a 3RA. Eu te diria que é muito mais próximo de 6 mil reais do que de 3 mil reais. Então, são maneiras que nós fazemos para que você economize nesse processo de vinda para o Canadá. Isso está dentro da consultoria e do auxílio depois que a 3RA Intercâmbio vai te dando. Aí, nós vamos te ajudar com todo o trâmite de matrícula, vamos te preparar para vir para o Canadá, você vai receber um e-mail da nossa equipe dizendo que documentação e tudo mais você tem que ter na hora de embarcar, né? E aí, quando você chega no Canadá, você vai fazer o boas-vindas na 3RA Intercâmbio, né? Se você chegar para Vancouver ou Toronto, a gente te pede para você fazer isso pessoalmente, dentro dos escritórios locais. Se você for por alguma outra cidade e não passar por Vancouver ou Toronto, que é meio raro, né, a gente vai fazer isso virtualmente para você, tá legal? Ali naquele momento, faz parte de toda a consultoria da 3RA Intercâmbio, porque naquele momento a gente não vai falar muito de curso ou de vida educacional, né? A gente vai falar aí de outras coisas que você com certeza tem dúvida. Abrir conta em banco, né? Como tirar carteira de motorista, como tirar o seu CPF do Canadá, né? A 3RA Intercâmbio não é à toa que ela é em frente, né, ao prédio que você tira o seu CPF, tanto em Vancouver quanto em Toronto. Então a gente vai te dar orientação quanto a isso tudo. Lembrando, isso tudo para você é gratuito, né? Você não vai gastar um centavo a mais no seu projeto por utilizar a 3RA Intercâmbio, tá certo? Então, assim, são coisas que muito importantes aí nesse seu trâmite de vinda para cá, tá certo? Então, estou lendo aqui todos os temas para saber se eu cuidei de todos os temas aqui com você, tá? Então, estrutura da consultoria, né? A gente conversou, pontos mais relevantes para o seu sucesso, eu diria que é aquele tripézinho que eu falei, que é o seu background, as suas aptidões e o mercado de trabalho canadense, como funciona a programação financeira dentro da consultoria, a gente já conversou, né? Quanto custa a consultoria para o aluno? De novo, $0, né? E a vantagem de usar uma empresa situada no Canadá, né? Você vai ter todo esse apoio quando você chega aqui, mas tem um outro fato muito importante, pessoal. Não é só uma empresa situada aqui, mas é uma empresa focada em Canadá, né? Esse é o nosso foco. Existem muitas empresas brasileiras, né, que trabalham com intercâmbio para o mundo inteiro, que são excelentes empresas, mas elas trabalham com o mundo inteiro, elas não têm foco no Canadá, elas engatinham quando o assunto é higher education no Canadá. É um nicho muito grande. É igual se a 3RA Intercâmbio for vender algum curso para você nos Estados Unidos, né? Ou for vender até um high school aqui no Canadá, né? Um curso, né, de segundo grau no Canadá. A gente não entende nada disso. O que nós entendemos muito, são de cursos pós-secundários aqui no Canadá. Tá legal? Então, assim, você tem toda essa diferença aí. Então, vamos lá. Vou começar a responder aqui as dúvidas de vocês. Vamos bater um papo. Fiquem à vontade aqui para enviar. Grande Omar, boa noite, Omar. Obrigado, meu amigo, pela sua presença aí mais uma vez. Vamos lá. O Omar falou, a consultoria da 3R é fantástica, realmente vale muito a pena. Fico muito feliz, Omar. Obrigado pelo seu reconhecimento.
O Kelvin, olá, boa noite, Kevin. E para ingressar no curso do meu interesse, tenho que ter terminado o meu aqui no Brasil? Não necessariamente, tá, Kelvin? Vai depender do curso que você escolher aqui no Canadá. Se, por exemplo, você quiser fazer uma pós-graduação no Canadá, você vai ter que ter terminado uma graduação no Brasil. Mas se você vier para cá fazer um diploma, por exemplo, você só precisa ter terminado o segundo grau, tá legal? Vamos lá. A Karine perguntou: Oi, Francisco, boa noite. Sabes dizer se temos que comprovar o valor hoje de 2 anos de college para imigração? Karine, minha querida, o meu papo realmente não é sobre imigração. Eu vi até aqui que a nossa querida Carla já colocou, tá, o contato aqui da IME Canadá, tem que estar, mas eu vou te dar vou te explicar até onde eu sei, tá? Aquela visão de leigo, né? E você acredita na IME Canadá e não na 3RA. Não, você não tem que comprovar os 2 anos do college, você tem que comprovar o 1 ano do college, né, que é o valor que vem na carta de aceitação, e você tem ali também um valor a mais que você tem que comprovar para a imigração para se manter aqui durante o primeiro ano, tá legal? Kelvin, e o visto tem que ser com a IME? Não necessariamente, Kelvin. Você pode contratar a IME e não contratar a 3RA e vice-versa. Nós somos empresas que, como aqui no Canadá a gente fala que são sister companies, né? Nós trabalhamos pelo bem do nosso cliente, um bem comum, são assuntos muito correlacionados. Hoje, por exemplo, se você fizer uma consultoria de imigração com a IME Canadá e quiser liberar as informações para a 3RA Intercâmbio, a gente monta o seu plano de educação alinhado ao plano de imigração, mas essa é uma decisão sua, tá legal? Rodrigo, parece utopia, sem custo para o futuro aluno. Eu espero que eu tenha explicado, né, meu grande Rodrigo, não é? Você não tem custo, isso realmente você não tem. Se um dia alguém da 3RA te cobrar alguma coisa de custo de taxa administrativa da 3RA, me avisa por gentileza, tá legal? Porque nós somos remunerados pela instituição de ensino. Não é que a gente não ganha dinheiro, né? Isso aqui não é trabalho filantrópico, mas as instituições de ensino, elas nos pagam comissão, tá legal? Karine, Francisco, se for morar em outra província, sem ser BC, Toronto, na hora das boas-vindas na chegada, aí vocês dão os endereços dos locais onde tiraram os documentos e number? Com o maior prazer, Karine, a gente pode te dar esse endereço, a gente vai fazer. Hoje a gente já tem alunos indo para diversos locais diferentes. Era muito comum antigamente, Karine, só Vancouver e Toronto, só Vancouver e Toronto. Hoje nós temos brasileiros espalhados pelo Canadá todo. A gente, na verdade, o que a gente faz um estudo, conversa com a escola, pega as informações para te fazer esse atendimento, né? Hoje foi muito legal. Eu tive um representante de uma escola em uma dessas cidades muito pequenas. Nós tivemos o nosso primeiro cliente nessa escola, né? Numa cidade muito, muito pequena. E ele pediu para ter uma reunião comigo. Eu não sabia o que era. E aí ele falou, ele veio me agradecer, que eu achei muito legal, né, da parte dele, e o que ele falou que ele ficou espantado com o profissionalismo da 3RA, foi o primeiro cliente que nós enviamos para lá, e como a gente facilita a vida dele, né, e que acaba facilitando a vida do nosso cliente. O que a gente quer dizer com isso, né? Ele falou, olha, os documentos do cliente vieram todos redondinhos, para trabalhar a aceitação dele foi muito mais fácil. É impressionante o nível de profissionalismo de vocês. Eu agradeci, né? Todo mundo quer ter seu trabalho, né, reconhecido, né? Obviamente, eu falei com ele, se tiver algum problema, também pode me passar, que é baseado nos defeitos, nos problemas que a gente melhora, né? Mas a 3R, isso vem de uma caminhada longa, né? Uma caminhada já de 8 anos fazendo isso aí, tá legal? A Bruna, oi, Francisco, oi, Carla, olá, Bruna. A Karina, obrigado, Francisco, por nada, é sempre um prazer muito grande, né? O Mar perguntou, Francisco, como estão as coisas em relação à retomada das aulas presenciais para o intake de setembro de 2021? Grande Omar, eu acho, né, que esse setembro de 2021 a gente já deve estar com a vacina aí, né? Já deve estar tudo normalizado, né? Assim eu espero, né, meu amigo? Mas que a verdade é que, assim, hoje, se você, como estudante internacional, você pode, se você tiver o visto, a sua escola tiver com a DLI, né, você pode já embarcar para cá para iniciar. E tem diversas escolas com cursos presenciais e híbridos e online, começando agora em janeiro de 2021. Né? Então, você pode até ter aula online, ter aula presencial, perdão, já em janeiro de 2021.
o que me leva a crer que em setembro de 2021 a coisa já vai estar bem normalizada, né? Mas, Omar, hoje, se você me perguntar o que eu sou fã hoje, tá? O que eu faria se fosse o Francisco hoje, eu faria o seguinte, meu amigo. Eu aplicaria para o visto, né, e tudo mais, e aí o meu visto sendo aprovado, eu começaria a fazer esse curso do Brasil. Por quê? Porque você tem um custo de vida em real, tá legal? E fazer um curso com direito a PGWP eu estou falando só de curso com PGWP, tá legal? Os cursos de estudo e trabalho, eu sinceramente não começaria eles do Brasil, principalmente sem visto, tá certo? Então, assim, cada caso é um caso. Se tiver muito complicado o que eu estou falando aqui, fica tranquilo, conversa com o seu consultor, que ele vai analisar o seu caso e ele vai indicar o que for melhor. Aqui na 3R a gente é muito preto no branco, né? Não é uma coisa pequena, a vinda de uma pessoa, de uma família para o Canadá, né? A gente não pode fazer qualquer coisa de maneira alguma. A gente não chegou até aqui fazendo isso, né? Então, tem casos e casos. Eu tentaria jogar na segurança, né? E a segurança faria o meu visto, programas com PGWP, que é o assunto de hoje aqui. E, se possível, começaria esse curso do Brasil, tá? Lógico que respeitando todas as regras, né, para que o seu PGWP não seja afetado. Ontem nós recebemos uma outra comunicação da imigração falando que eles já estão aumentando, melhorando as regras para que a pessoa faça o curso fora do Canadá e não tenha problemas com o seu PGWP, né? Então, essa é a minha coisa. Agora, setembro de 2021, eu acho que aí, né, a coisa já deve estar bem normalizada. Lembrando que diversos colleges já estão com a entrada de setembro de 2021 aberta e diversos colleges eles começam a abrir hoje ou amanhã até o dia 2 de novembro com diversos descontos da 3RA. Né? A gente conseguiu, né, diversas escolas, você não vai precisar pagar a matrícula desse curso, mas diversos deles só até 2 de novembro. Então, se você tem interesse em fazer college público aqui no Canadá, conversa com principalmente entradas de setembro de 2021, conversa com a Carla que está aí no bate-papo, ou com o seu consultor, se você já tem um consultor, vê a data de abertura do curso que você está interessado e age com isso aí, tá legal? Para economizar ainda mais uma grana. Pergunta da Bruna. Oi, Francisco. Oi, Carla. Conhecemos a 3RA no evento sobre o Canadá em Fortaleza. Olha aí que legal, foi muito bom. Que bom que você gostou, Bruna. A minha dúvida a dificuldade está mais no processo de deixar o Brasil, pois temos uma vida legal aqui. Acho que esta parte é mais difícil. Te entendo, Bruna. E quando a pessoa está com essa dúvida, é óbvio, né, que isso aí só você pode dizer, né, o que você vai fazer. Mas quando a pessoa está com essa dúvida, eu gosto de dar a seguinte sugestão. De repente, vem aqui para o Canadá fazer um curso de 1 ano e não de 2 anos. Experimenta o Canadá, vive a vida aqui no Canadá, fazendo uma especialização de 1 ano. Os seus filhos, se você tiver filhos, poderão estudar aqui numa escola com língua inglesa, né, gratuitamente, fazendo esse curso. Né, e aí vocês tiveram uma baita de uma experiência fora, voltaram, né, se você decidir voltar para o Brasil, você volta para o Brasil com uma bagagem internacional, com uma vivência muito legal e com uma vivência para os seus filhos que com certeza vai mudar a vida deles. Então, assim, encara dessa maneira. Se você, não quero largar minha vida aqui, que está muito boa, encara isso como talvez um ano sabático, só que vocês, na verdade, estão evoluindo, né? Estão evoluindo na educação, se tiver filhos, dando uma oportunidade muito legal para os filhos. E aí, depois de 1 ano, vocês podem pedir ou PGWP, ou a gente pode te matricular em outro curso de 1 ano, e somando 2, dá o direito aos mesmos até 3 anos de PGWP. E aí vocês decidem se querem ficar aqui ou querem voltar para o Brasil, né? Eu acho que as pessoas são diferentes. Eu não sou uma pessoa que fala mal do Brasil, não, tá, Bruno? Não tenho nada contra o Brasil. Eu sou apaixonado por viver aqui, eu gosto muito do estilo de vida daqui. Eu não trocaria, e no meu caso não é só Canadá, não, tá? É Vancouver. Eu não trocaria Vancouver por nenhuma cidade
do planeta. Eu sou aquele cara que, quando sai de férias de Vancouver, eu choro no avião. A minha mulher quase me mata. Mas vamos lá. Rodrigo, não falei ironicamente o termo utopia, pois quase que nem dá para acreditar. Entendi, grande Rodrigo. Não, eu entendo, Rodrigo. Estou bem inclinado em escolher um dos cursos que você apresentou no webinar de quarta. Poxa, que legal. Mas não foi nem ironicamente não que eu entendi, não, tá, Rodrigo? É porque realmente faz sentido. Pô, charlatão, né? Isso aí, se oferecer, vou te ajudar, vou te fazer tudo isso aqui, não vou te cobrar. Isso não existe, né? Quase uma utopia ou um golpe, né? Mas aí é só realmente, eu faço questão de explicar aqui o porquê disso. Porque nós somos remunerados pelas instituições. Mas fica tranquilo, meu garoto, eu não entendi mal ou ironicamente, não. Bruna, e uma dúvida, quanto tempo está levando o visto? Essa aí é pergunta para a IME Canadá, grande Bruna. Hoje, ainda mais em função de pandemia, eu não sou nem louco de abrir minha boca. Omar, obrigado, respondeu sim, fico feliz. Estou na etapa das explicações da Escola de Público. Legal, Omar. Sucesso, cara. Vai ser um prazer te ajudar, né? E se vier para Vancouver, dá uma passada lá no escritório para a gente tomar um café. A Adriana está vendo tudo, para mim ela é sensacional. Obrigado, vou passar seu feedback para ela. É muito bom ter o trabalho reconhecido. Então é isso, pessoal. Queria agradecer bastante o bate-papo de hoje, né? Na terça-feira, às 8 horas da noite, a gente volta, né? A gente volta. Rodrigo falou: queremos tomar um café com você em setembro de 2021. Pode ser, com certeza, Rodrigo. Chega lá e fala: Francisco me prometeu um webinar aí que quer tomar um café comigo. Ainda mais se você pagar, amigo. Aí eu vou mesmo, brincadeira. Mas na próxima terça-feira a gente vai falar, a gente volta, né, aos programas vocacionais, né? E aí a gente vai falar sobre programas vocacionais, que são aqueles programas mais baratos, com menor necessidade de inglês, mas que não tem um PGWP. A gente vai falar da relação deles com o mercado de trabalho aqui no Canadá. Tá legal? Um abraço grande, pessoal. Deixa eu ver se ainda consigo puxar aqui mais as perguntas que entraram. Muito obrigado, Francisco. A Bruna manda um beijo para a Celina. Estivemos na palestra dela em Fortaleza. Vou mandar. Hoje é aniversário quem acompanha aí a Olivia, nossa filha, hoje é aniversário de 2 anos dessa fera aí. Lá naquele evento de Fortaleza, a gente tinha acabado de descobrir que iríamos ser papais e mamães de novo. Marcelo, olá, boa noite. Estava conversando com a Priscila, mas veio essa pandemia e parei com o meu projeto, mas pretendo voltar e fazer um curso de 2 anos na área de TI. Legal, Marcelo. O que você indica? Valeu, obrigado. Eu indicaria você voltar a conversar com a Priscila, grande Marcelo, porque TI é muito grande, tem muito curso, ela precisa entender melhor e fazer a consultoria com você. Cara, eu sei que tem pandemia, eu sei que tem isso tudo, mas eu vou falar para vocês, tem muita coisa que apareceu favorável durante essa pandemia para quem quer vir estudar no Canadá. Você tem a história do PAF Online, isso para mim aí foi gênio, isso aí... quando isso aconteceu, né, quando apareceu o PAF Online, eu fiz uma conta rápida, né, porque a gente faz a conta da família toda, né, se mantendo no Canadá, assim, só um trabalhando, se for no college e tal, tudo mais. Uma família de 4 pessoas, né, ali, no PAF foi de 8 meses que eu fiz aquela previsão, né, e deu uma diferença de 65 mil reais. Então tem muita coisa boa acontecendo, tá, Marcelo? Só conversar com a Priscila que ela vai ter o maior prazer em te ajudar. Legal, o Kelvin falou que também está conversando com a Priscila. A Priscila é uma fera. Olha, eu vou te falar, hoje, né, é minha turma não, mas os consultores hoje, que nós temos hoje na empresa, todos vestem a camisa, eles têm treinamentos semanais, gostam muito do que fazem, isso aí é bem legal. Tá? E se alguém tiver alguma reclamação, pode vir aqui nos webinários e falar comigo, mas são todos feras. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado novamente, eu que agradeço. Uma ótima noite para você e nos vemos na terça-feira, né, para falar do mercado de trabalho relacionado a cursos vocacionais. Uma boa noite. Tchau, tchau.